todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, essa casa que é de todos nós. E para iniciarmos a nossa noite, nós vamos ouvir duas músicas, vamos cantar, porque afinal de contas a gente adora cantar, né, gente? See
quando a gente consegue eternizar isso em nós, né? Mas, para dar continuidade, vou convidar a nossa companheira Ana Ruth para a leitura da página. Boa noite. Boa noite. O livro Vigiar e Orar, Carlos Pastelli, irmão José. O que ninguém te furta é o que trazes dentro de ti. A tua alegria, a tua fé, a tua luz. Dinheiro, muita gente o tem. O que te pode diferenciar é a tua riqueza interior. Adquire sabedoria. Não te precipites na apreciação das pessoas, nem te detenhas na aparência das coisas. A verdade não carece de interpretação. Quem muito acumula, ajunta peso desnecessário na alma. Quem se apega ao que é transitório, não evita a decepção. O tempo passa depressa e tudo deixarás de improviso, mas a tua essência permanecerá intocada. Cris, você apaga a luz para mim, por favor? Então, vamos aproveitar esse momento, silenciar o nosso coração e agradecer. Agradecer a Ti, Mestre Jesus querido, a espiritualidade amiga que está sempre presente nesta casa, a nos intuir, a nos envolver diante de tudo que aqui se realiza. Ao nosso patrono João Evangelista, mentor desta casa, que o Senhor nesta noite derrame sobre cada um de nós as suas bênçãos, que nos dê sabedoria para entendermos tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que ainda precisamos compreender em nós, que possamos chegar muito rápido a este homem integral que o Senhor deixou para nós todas as ferramentas necessárias. Acolha-nos, Senhor, fortaleça-nos, renove-nos, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Mas também te pedimos nesta noite, pelas nossas companheiras queridas, Ana Ruth e a Renata, que vai nos apresentar o seu Evangelho, vai nos trazer esses esclarecimentos, que a fala delas, que tudo aquilo que elas preparou possa nos tocar e nos fazer refletir sobre como estamos diante dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Gratidão, Senhor, fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meninas, obra de vocês. A Renata vem primeiro? Pois não, queridinha. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando essa noite. Eu acho que depois dessa página a gente pode ir embora, né? Porque já falou tudo que a gente veio falar hoje, né, Ana? Então a gente vai estudar hoje esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E dentro desse capítulo existem essas parábolas que a gente vai comentar um pouquinho. E o que são essas parábolas? Parábolas são narrativas alegóricas que Jesus utilizava para trazer os seus ensinamentos. Ele usava do cotidiano das pessoas da época, o plantio, a pesca e tudo que era referente ao dia a dia deles para trazer os seus ensinamentos espirituais. E é o que a gente vai fazer aqui essa noite. A gente vai tentar tirar, né, o espírito da letra.
Vamos tentar interpretar. E aí, não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a gente, é um título assim, meio complicado, né, das pessoas entenderem, então a gente vai tentar interpretar aqui. Qual o significado de servir a Deus? Servir ao Senhor é demonstrado pela maneira como vivemos os mandamentos que recebemos de Deus, pelo trabalho que fazemos para ajudar e a estabelecer o reino de Deus na terra, e pela forma como agimos para com o próximo. E aí, quando a gente fala dos mandamentos de Deus, onde estão esses mandamentos de Deus? Porque na época de Moisés, os mandamentos estavam nas tábuas, né? Que eram as leis. Mas hoje nós trazemos em nossa consciência. Então, é em nossa consciência que reside todas as leis divinas. Bom, então é isso. Então, esse estabelecer o reino de Deus na terra significa que Deus, mesmo na nossa inferioridade espiritual, Ele conta conosco para levar os seus ensinamentos aonde nós estivermos. Então, nós somos também, cada um de nós temos essa missão, né? Os espíritos superiores são co-criadores em plano maior, eles têm missões maiores devido à categoria espiritual deles. Em nossa categoria, nós temos missões menores, mas conforme a gente vai conseguindo cumprir essas missões, a gente vai recebendo cada vez missões mais complexas. E Ele conta conosco para que a gente espalhe pela terra e onde nós estivermos os seus ensinamentos. E qual o significado da palavra mamon? A palavra mamon, ela é grega e deriva do aramaico, significando o mesmo que mamona, isto é, dinheiro, riqueza e bens materiais. Então, não se pode agradar a Deus, viver segundo as suas leis e também viver segundo a materialidade. São incompatíveis. Então, nós temos que fazer as nossas escolhas. Ou eu quero viver segundo as leis de Deus, ou eu quero viver segundo a materialidade, são os bens materiais. Então, é isso que Jesus veio trazer para a gente nessas parábolas, para a gente refletir sobre isso. E aí a parábola é a salvação dos ricos. Essa parábola quando aquele jovem pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar o reino dos céus. E Jesus falou para ele: você precisa cumprir os mandamentos. Quais os mandamentos? Não adulterar, não matarás, aquelas leis de Moisés. Mas eu já cumpro esses mandamentos. E o que me falta? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E se a gente interpretar essa parábola ao pé da letra, a gente vai compreender como aquele jovem compreendeu equivocadamente. E aí nessa parábola, quando Jesus, todo mundo já deve ter ouvido isso, nenhum rico passará um camelo pelo fundo de uma agulha. O que é esse passar um camelo pelo... Ele falou, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino do céu. O que significa isso? Porque a gente, quando traz os ensinamentos de Jesus, a gente tem que se remeter à época de Jesus e tentar compreender qual era o significado das palavras daquela época em Jerusalém. É uma expressão semelhante a várias outras usadas no mundo antigo, para descrever uma completa impossibilidade. Então, é impossível o rico que vive a materialidade herdar o reino dos céus, porque é aquela incompatibilidade que a gente falou. Ou eu vivo a lei de Deus, ou eu vivo a materialidade. A indicação de que o camelo, na época, seria uma espécie de corda, ou um cabo, e também uma sugestão de que a palavra agulha se referia às portas de Jerusalém, que seriam as portas largas que a materialidade nos oferece. Quando Jesus rejeita, porque ele fala bom mestre para Jesus rejeita esse adjetivo bom, afirmando que bom só Deus o é. Está demonstrando a distância que vai entre a perfeição de Deus e a dos seus filhos, que jamais alcançarão as qualidades divinas, que são absolutas, enquanto seus filhos
podem tê-la sempre na condição relativa às suas possibilidades. E Jesus também se coloca mais uma vez na posição de Filho de Deus, embora fosse o Espírito mais puro que já tenha encarnado na Terra. E quando a gente estuda a escala espírita, que todos nós sabemos que nós seremos espíritos puros, e aí quando nos tornarmos espíritos puros, começar uma nova escala. Até nessa escala, no mais alto grau dessa escala são os Cristos. Mesmo Cristo, ele nunca vai ser absoluto como Deus o é na sua perfeição. Então, até os Cristos, tudo deles, todas as virtudes dele é relativo. Absoluto, só Deus. É espírito puro, é o espírito Cristo, no mais alto grau da pureza, da moralidade e da intelectualidade, sim, mas nunca será absoluta como é Deus. Nesta passagem, Jesus não condena a riqueza como impedição de quem a possua, de conquistar o reino dos céus. Porque para ele entendeu que ele tinha que se dispor de todos os seus bens materiais para que ele pudesse herdar o reino dos céus. Infelizmente, ele compreendeu equivocadamente. Não era isso que Jesus queria dizer. Mas apenas a afirmação de que a riqueza dificulta a prática das leis divinas no combate ao orgulho, ao egoísmo, no desenvolvimento da humildade, do desinteresse e desapego aos valores materiais, do amor ao próximo. A prova da riqueza, diz Kardec, que está lá no Evangelho, que é a prova mais difícil que nós podemos viver. Por quê? Porque ela facilita tudo aquilo que nós já temos e ela triplica. Se nós já somos orgulhosos, se nós estamos na prova da riqueza, esse orgulho pode aumentar e muito, o egoísmo também, a vaidade, o ego. Então, para a gente conseguir passar por essa existência da riqueza, é um desafio muito grande e na maioria das vezes, nós, espíritos imperfeitos, falimos nessa prova da riqueza. Porque se nós, na nossa inferioridade, mesmo não sendo ricos, para essa prova da riqueza, já é difícil a gente burilar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e a riqueza ela proporciona muito isso a nós enquanto espíritos. Então é uma das provas mais difíceis que o espírito pode passar. A riqueza, o dinheiro, assim como a inteligência, o poder, são neutros por si mesmos. A maneira de usá-los é que faz a diferença entre ser instrumento do progresso no bem e o instrumento do mal. E aí muitas pessoas culpam o dinheiro pelos seus vícios, e tudo aquilo que ele traz de más tendências. Mas o dinheiro, ele usado de maneira agradável a Deus, para o bem, é ótimo. Deus não condena a riqueza, porque se ele condenasse a riqueza, ele seria incoerente. Se ele faz com que a gente passe pela prova da riqueza, então, se a riqueza não seria uma prova, se a gente pudesse aprender com ela a se burilar, ele não permitiria que a gente viesse com essa prova da riqueza. Então, o problema não é o dinheiro e ter a riqueza. O problema é o que você faz com isso. Porque tem pessoas que fazem da riqueza o seu Deus. Por isso, do título desse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque o dinheiro passa a ser o Deus daquela pessoa. Ele vive em função do dinheiro. Tudo para ele se resume em dinheiro. A busca da vida dele se resume no dinheiro e no ter. O jovem, ao retirar-se triste, porque quando Jesus fala para ele, vende todos os seus bens, dá aos pobres e me segue, ele saiu triste. Demonstrou que não estava ainda preparado para a missão da verdadeira caridade no amor ao próximo. E aí a gente remete, porque o Evangelho, quando a gente estuda, e quem já estudou sabe disso, a gente tem que remeter os ensinamentos de Jesus para a nossa vida íntima.
O que ele quis dizer ali quando o jovem se retirou e ele não estava preparado? A gente pode trazer para a gente. Será que nós estamos preparados para abdicar da nossa materialidade, daquilo que nos move para seguir a Jesus? Porque a gente sabe que viver os ensinamentos de Jesus, do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, requer renúncia, requer transformação. E aí, quando você estuda a doutrina, você entende da sua responsabilização enquanto as suas escolhas. Será que eu estou preparada para abdicar da minha vida lá fora, de tudo que eu gosto, dos prazeres, para seguir os ensinamentos de Jesus? É isso que ele falou para aquele jovem. E ele se retirou, porque ele ainda não estava preparado para abdicar da sua vida material, dos seus prazeres, para seguir os ensinamentos de Jesus. E a gente que faz estudos aqui na casa, como coordenadoras, a gente vê, as pessoas entram no grupo de estudo, começam a estudar, e aí quando elas se deparam com essa questão de que você tem responsabilidade quanto às suas escolhas e que você tem que abdicar de algumas coisas para se transformar, elas dizem assim: eu ainda não estou preparado para isso. E sai do grupo de estudo, sai da casa espírita, porque se diz que não está preparado. Na próxima reencarnação eu abdico dessas coisas. E é isso que Jesus está falando para esse jovem. Ele, na realidade, ele não pediu para ele vender tudo que ele tinha, que seria uma incoerência da prova da riqueza, mas sim ele desapegar dos bens materiais, porque para ele aqueles bens materiais era o Deus da vida dele, é o que movia ele, e não os ensinamentos de Jesus. Ele preferiu viver a vida material dele. E aí tem a outra parábola, guardar-se da avareza. O que é avareza? Apego excessivo pelo dinheiro. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Schutel, ele fala assim: é uma síntese do trágico fim de todos aqueles que não veem felicidade senão no dinheiro e se constituem seus escravos incondicionais e realmente se tornam escravos, porque saiu um celular de última geração, então ele vai fazer de tudo e ele não pode para ele alcançar aquilo, porque a felicidade para ele é ter esse celular de última geração. Ele consegue comprar o celular de última geração, mas ele não se dá satisfeito, não está feliz. E aí, essas pessoas acham que a felicidade está nas coisas materiais. E eles se tornam escravos das coisas materiais, porque ele vive em busca dessas coisas que ele acha que vai fazer ele feliz. E quando ele consegue, ele se dá por conta que ele não está feliz. Porque a felicidade não está nas coisas exteriores, sim nas coisas interiores. E no Mateus 16, 19, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí a gente tem que refletir essa noite: aonde está o meu coração? Porque aonde o meu coração estiver, ali está o meu tesouro. Então Jesus, quando ele ensinava, era para a gente refletir. E ainda hoje é os mesmos ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus são atemporais. Ele vigora em todo o universo, e em todas as gerações, em todas as reencarnações, em todos os lugares. Então a gente também pode refletir: aonde está o meu coração? Porque aí eu vou saber onde está o meu tesouro. Se ele está na materialidade, eu estou servindo a Mamon. Se ele está na vontade, no desejo de servir a Deus, de viver os evangelhos, ninguém aqui está sendo hipócrita e dizendo: não, a gente consegue já viver os ensinamentos de Jesus. Não, a gente ainda não consegue, mas a gente está tentando. E é nessa tentativa é que a gente ganha os nossos méritos. E aí a espiritualidade de Jesus sabe: não, o meu filho está tentando,
Nós estamos tentando nos transformar. E aí sim, que a gente reflete nisso. Hoje eu já consigo viver tudo? Não, a gente não vai conseguir viver tudo. Mas a gente está tentando e a gente tem que começar o mais rápido possível, tentar viver os ensinamentos de Jesus. Sua vida não depende dos bens que ela possua. Porque quando a gente desencarnar, você não vai levar o celular de última geração, você não vai levar sua casa, o seu carro, o dinheiro que está no banco, as suas barras de ouro, não. E aí você vai chegar no mundo espiritual, o que você está levando na sua malinha quando você chega no mundo espiritual? Porque a gente fala um ditado brincando, caixão não tem gaveta. A gente não vai levar esses bens materiais. Então a sua vida inteira, você passou uma existência inteira dando valor à materialidade, sendo escravo dela, buscando ela atrás de uma felicidade ilusória que não existe nos bens materiais. E ninguém está dizendo que a gente não pode ter as coisas. Se a gente está vivendo no mundo material, a gente tem que ter as coisas. Não é esse sentido. É o que essas coisas dizem para você. Qual é a importância que a materialidade tem para você? Ela é mais importante para mim do que Deus? É isso que a gente tem que refletir. E aí todo mundo conhece essa parábola de Zaqueu, tem até a música do Regis Danese, que ele sobe na árvore, todo mundo conhece. E aí, Jesus na casa de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era judeu. Só que ele trabalhava para os romanos. Ele coletava impostos para os romanos. Então ele trabalhava para os romanos. E os judeus odiavam os romanos por conta desse tributo que era cobrado, Roma cobrava dos judeus. Até quando falaram por Jesus, o que Jesus achava, né, desses tributos. E aí eles achavam que Jesus ia falar o que eles acham, que era ilegal, que não se deveria cobrar tributo. Aí Jesus virou e falou assim: qual é a imagem que está nessa moeda? Então, dai a César o que é de César, porque era César que estava desenhado naquela moeda. Então, se você vive numa sociedade, você tem que viver as leis da sociedade. Então, tudo aquilo que a sociedade exige, que a gente tem os nossos deveres enquanto sociedade, Jesus, você tem que cumprir os seus deveres enquanto sociedade. Agora, a parte espiritual é diferente de você viver em sociedade. Você pode viver em sociedade e seguir os ensinamentos de Jesus e as leis divinas. Então, ele era uma pessoa desprezada pelos habitantes, pelo seu próprio povo, ele era desprezado pelo seu próprio povo. Por ser publicano, publicano significa que era coletor de impostos. Por ser chefe, ele ainda era chefe dos publicanos. Por ter enriquecido possivelmente de forma ilícita, porque ele coletava os impostos para César e coletava os impostos para ele também. Então ele pegava a parte dele, a gente nem vive isso hoje, né? Porque só na época de Jesus, né? Então ele coletava o de César, entregava o que era de Roma e a parte dele ia para os cofres dele. Rico, porém detestado. Ele não era detestado porque ele era rico. Ele era detestado por ser um judeu que trabalhava para Roma e por roubar. Porque ele roubava o seu próprio povo. É por isso que o povo detestava ele. Porque ele roubava o seu próprio povo, que já estava sofrendo, né? Já dava quase tudo que eles coletavam e ganhavam com a colheita para Roma, e ele ainda pegava mais deles ainda. Mas a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração, por isso o desejo de conhecê-lo. Quando ele se deparou com os ensinamentos de Jesus, ele se fez essa pergunta e refletiu: a quem eu quero servir? Eu quero servir a Roma ou eu quero servir a Deus e o mestre seguir os ensinamentos do mestre Jesus? E aí ele, ouvindo os ensinamentos que Jesus trouxe à época, ele começou a refletir: eu não quero mais isso para mim. Eu quero viver os ensinamentos de Jesus. E foi num movimento desse, Jesus estava cercado pela multidão, ele era de estatura muito baixa,
Mas ele fez um movimento, subiu numa árvore. E esse movimento de procurar Jesus que fez Jesus olhar ele naquela árvore. Não é porque ele estava em cima da árvore. Muitas pessoas subiram em vários lugares para ver Jesus. Foi a intenção do coração dele que Jesus identificou. Ele se esforçou para procurar Jesus e Jesus entendeu que ele queria realmente sair daquela vida, se transformar. Mas muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível, mas Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico, de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Ele pegou tudo aquilo que ele agora entende que ele fazia equivocadamente, ele queria transformar num bem para o povo dele, trabalhar no bem. E é isso que Jesus fala para a gente. O que vocês querem? Vocês querem trabalhar no bem? Eu sei, como eu vou repetir, a gente não vai conseguir viver todos os ensinamentos, mas alguns a gente já pode viver, né? Trabalhar no bem é um deles, né? Chico falava, trabalha, ama, trabalha e serve. Se a gente fizer isso, a gente já está muito bem com Jesus. Vamos amar, vamos trabalhar e trabalhar por nós e pelos outros, né? Porque amar ao próximo como a si mesmo, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Então vamos nos transformar, trabalhar no bem e servir, que a gente já está de bom tamanho para essa existência. E aí vem a parábola do mal rico e Lázaro, né? Lá, essa passagem, essa parábola, Lázaro era um mendigo que ficava ali querendo receber as migalhas de quem detinha o dinheiro, e esse rico nunca deu nada para esse mendigo Lázaro. Também no livro de Caibá Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, que ele fala assim, o rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. Esses sempre rebeldes somos nós. Nós estamos de existências em existências recalcitrantes no mesmo problema, naquilo que a gente já deveria ter se melhorado e a gente, por ser teimosos, a gente não faz. E aí a gente tem que voltar mais uma vez e fazer mais uma vez, né? O rico gozou no mundo e sofreu no mundo espiritual, porque ele chegou no mundo espiritual como um mendigo espiritual. Porque é isso que acontece quem vive pela materialidade. Chega no mundo espiritual como um mendigo espiritual, porque tudo que ele detinha não serviu de nada no mundo espiritual para ele. E ele só tinha o apego ao dinheiro. No mundo espiritual, isso não conta. O que conta no mundo espiritual, o Chico falava, todo o bem que você faz é o seu advogado aonde você estiver. Vai ser o nosso advogado no mundo espiritual. Porque isso vai entrar lá na nossa ficha corrida, porque a gente tem ficha corrida no mundo espiritual. Está lá. O que a Renata fez no bem, o que ela ajudou, o que ela conseguiu se transformar, o que ela tentou se transformar. Tudo isso vai estar na nossa ficha. E também vai estar quando você goza no mundo da riqueza, vai estar lá, só gozou da riqueza. Tadinho, é mendigo espiritual. O Lázaro sofreu no mundo e gozou no mundo espiritual. Aí foi o contrário. Lázaro passou pela sua prova da pobreza. A prova da pobreza, ela também não é fácil, mas da riqueza é pior. Mas Lázaro passou por ela resignado. Ele nunca blasfemou, nunca reclamou, porque ele estava passando por aquilo. Quando ele desencarna, ele chega no mundo espiritual muito melhor do que o rico chegou. Porque ele levou com ele tudo aquilo que ele viveu dentro da sua pobreza, a resignação, né? Não foi rebelde, conseguiu se manter ali naquela prova difícil, muito difícil, mas ele se manteve
digno naquela prova. O rico é o símbolo daqueles que querem tratar a vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. Então, para o rico só existe o corpo. A alma não existe. A vida espiritual para o rico, e a gente sabe que os materialistas, a vida começa no hospital e acaba no túmulo. E aí quando chega no mundo espiritual, chega nessa situação, como um mendigo espiritual. Porque ele nunca entendeu que há algo depois da morte, há vida depois da morte, e ele só trabalhou, só viveu para o corpo. E chega como um mendigo espiritual. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas que vivem unicamente para si. Os orgulhosos que, entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres. É a busca incessante do prazer. Isso é a escravidão. É a busca incessante pelo prazer. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena. São os que sofrem com resignação, porque buscam as coisas de Deus, não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Então ele entendia, eu estou passando por esse momento, essa prova, mas eu sei que Deus vai me honrar depois dela. E ele cria que existia uma vida espiritual e é nela que ele se agarrou para passar pela prova dele. E nessa parábola, né, o rico fala com Abraão para pedir a Lázaro, porque ele estava com muita sede, para Lázaro molhar o dedo na água e colocar na boca dele, porque ele estava morrendo de sede. E Abraão fala para ele, não, o Lázaro não pode, porque quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar por aqui. Porque onde o rico estava era uma zona não muito legal, e Lázaro já estava no seio de Abraão. Então, o que é esse seio de Abraão? Seio de Abraão é a liberdade do espírito. É um mundo invisível, onde os espíritos com seus corpos imponderáveis caminham livres, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimentos, que os elevam em felicidade. Então, viver no seio de Abraão é uma existência que nós passamos. Chegando no mundo espiritual, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Eu consegui vencer as minhas tendências, eu consegui trabalhá-las, eu consegui me transformar. E é isso. E aí, quanto mais a gente evolui, mais liberdade nós conquistamos. Né? Os espíritos imperfeitos, nós não temos liberdade conforme a gente quer. Né? A gente só tem que cumprir. O nosso dever é cumprir. Quanto mais a gente se eleva, a gente vai ganhando liberdade. Por isso que os espíritos dizem que os espíritos superiores são como um vento, sopram onde querem, porque tem liberdade. Nós, infelizmente, ainda não os temos por conta dessa materialidade, desse apego à matéria que nos prende a essa materialidade. Mais uma vez eu repito, tem problema ter uma casa, ter um carro? Não é esse o problema. O problema, o que aquilo te diz? Qual é a importância disso na sua vida? Você quer servir a Deus ou você quer servir a Mamon? E é isso que eu vim trazer para vocês. Muito obrigada. Eu vou só ler aqui uma página desse livro Estude Viva, de Chico Xavier e Valdo Vieira, do Espírito Emmanuel e André Luiz. Chama-se assim, capítulo 19, Nas Sendas do Mundo. Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído.
creditadas em nosso nome pela alegria, ainda que precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de receber. Via de regra, amontoamos títulos de poder e investimos-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda que insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitarmos os impulsos fraternos. Geralmente repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda que ligeiro e desconhecido, daquele que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessitas ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão que recolhas com avultados juros de alegria tudo o que deste, do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Muito obrigada a todos. Bom, depois que ela falou tanto, né? Falou muito bem, por sinal. Só me cabe finalizar aqui. Eu vou botar para vocês mais uma parábola, que é a parábola dos talentos, né? Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver. Veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-lhe 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos.
eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o povo foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando no meio que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és bom e duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado. E virá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem seria tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Fala abaixo, né? Então, ali falando sobre os talentos. Talento, né, na época que se tratava essa parábola, era a questão do dinheiro, né? Era o dinheiro. Então, falou o Senhor, distribuiu os talentos. Ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. O que tinha 5, o que tinha 2, fizeram aquele talento multiplicar, né? Eles compartilharam aquilo ali. E o que tinha 1, com medo, ele acabou enterrando na terra. E aquilo ali ficou, não frutificou. Se nós fizermos uma analogia para os dias atuais, né? E colocarmos os talentos, não na questão financeira, mas no que a gente tem de aptidão, no que a gente tem de conhecimento, o que a gente está fazendo com nossos talentos? Será que a gente está compartilhando, multiplicando, fazendo, dividindo? Ou será que a gente está simplesmente pegando esse talento e guardando para a gente? Enterrando, como foi a passagem, né, que quis mostrar. Então, acho que a gente tem que refletir, né, um pouco sobre esses talentos. A gente está usando o nosso tempo para compartilhar esse talento ou simplesmente a gente está deixando para lá? Quantas pessoas aqui têm talentos, né, que podem estar compartilhando? E a gente fica pensando assim, uma coisa muito maior, mas cada um tem um talento, uma aptidão. Um sabe costurar bem, né? Outro sabe cozinhar bem, outros sabem limpar bem uma casa, outros sabem fazer uma boa leitura. Tudo são talentos que a gente tem que olhar um pouco e ver de que forma eu posso multiplicar esse talento, compartilhar com outras pessoas, né? Então, seguindo aí, terminando as parábolas, nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade das riquezas. Não. A utilidade providencial da fortuna, que a Renata já tinha até falado um pouco, né? Essa prova da riqueza e da miséria. Eu nem vou ler porque não vai dar tempo, né? Mas eu vou fazer um breve resumo só para fechar o que a Renata já adiantou, né? Será que ter riqueza não nos deixa ser salvos, vir à salvação? Será que isso é um impedimento? Como ela disse, não. É uma prova difícil, mais difícil ainda do que quem não tem.
riqueza, mas ela é possível, né? O problema da riqueza é, como ela falou, é muita tentação, é muita fascinação, é orgulho, né? E faz com que o rico fique muito mais ligado à terra, à questão material. Mas ela não é impossível de você saber fazer bom uso, né? E usar da espiritualidade para fazer bom uso dessa riqueza, tá? Então, o princípio de Jesus, fora da caridade não há salvação. Então, se eu uso a minha riqueza, né, para servir também ao outro, para dividir, para ajudar, para compartilhar, eu não estou fazendo mal uso, né? Como diz a parábola do mal rico, né? O que é o mal rico? É porque ele faz um mau uso do dinheiro. Então, a fonte de muitos males na terra é o uso abusivo desse dinheiro. Algo que poderia ser útil, né? Porque a riqueza, ela traz coisas boas, né? O seu bom uso pode ser um poderoso elemento no progresso intelectual, né? E trazer o aprimoramento para a terra, né? Para as pessoas, porque a população está crescendo sem parar. Isso precisa o quê? De produção. E essa produção ela precisa de dinheiro. É através da necessidade que vai se criando a necessidade de se produzir mais, de descobrir coisas no campo da ciência, por exemplo, né? Quantas doenças aí a gente consegue ajudar o outro através de pesquisas. Essas pesquisas demandam dinheiro, né? E então o dinheiro não é ruim, desde que ele seja bem empregado, tá? Então a necessidade ela cria essa possibilidade, né, de descobrir coisas e melhorar o progresso aqui na Terra. Essa inteligência, que é para a satisfação das necessidades materiais, ajudará depois nas grandes verdades morais. Então, às vezes, você faz, né, até porque tem um bom coração, mas nem entende bem, e lá na frente você vai perceber como aquilo é benéfico, né, para o seu crescimento moral e espiritual. Então, a riqueza traz mais atividades, mais estímulos, mais pesquisas, mais progresso. Tá? E, para finalizar, vem a questão da desigualdade das riquezas, né? Por que todos os homens não são igualmente ricos? Será que todos teriam condições de utilizá-las bem? Será que todos nós, se fôssemos ricos, fariam um bom uso do dinheiro? Como a Renata disse, é um perigo ser rico, porque a fascinação e a facilidade faz com que, às vezes, a gente não tenha muita motivação para aprender, para buscar coisas novas, né? Então, tudo tem uma razão de ser. Deus não botou a riqueza nem a pobreza sem uma razão. A gente, às vezes, não entende, mas tudo tem um motivo, né? Então, também, se todos nós tivéssemos o que fosse necessário, não fosse rico, mas estivesse já confortável, será que a gente teria estímulo para progresso, para grandes descobertas? Então, a fortuna é um meio de também botar em prova a nossa moral e um poderoso meio de ação para o progresso. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e a abnegação. Se olharmos para o presente, podem alguns acharem que Deus não é justo, mas se olharmos pelo conjunto da
da existência, veremos que o pobre não tem motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm que se glorificar pelo que possuem. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Quando os homens regerem pela lei da caridade, os abusos terão fim. Eu fico por aqui porque o tempo já esgotou. Muito obrigada. Nós o que agradecemos, né, as companheiras, pelas reflexões e vamos levar, né, para a nossa tarefa de casa quem nós estamos servindo, né? Cada um sabe como está levando aí essas questões. Gente, eu gostaria de falar para aqueles que trouxeram a água para ser fluidificada, levem com vocês a água para a sala do passe, coloca no cantinho, no chão mesmo, na frente de vocês, que essas águas serão fluidificadas durante o trabalho do passe. Na próxima quarta-feira, nós vamos receber na nossa casa o companheiro Hélio Novo, que vem do Espírito Santo, para nos trazer, né, a palestra. Porém, o tema é surpresa, gente. Só vindo para poder ouvir e participar. Mas nós podemos garantir, né, que é uma pessoa que tem assim, uma fala muito interessante, que vale muito a pena assistir. Na próxima sexta-feira, não por um acaso, sou eu e a companheira Valéria que iremos trazer os esclarecimentos, né, da noite, com o tema Jesus e Responsabilidade da obra de Joana de Ângeles. Sintam-se também convidados. Também quero convidar a todos vocês para fazer parte conosco de uma noite de causos que nós iremos promover na nossa casa no dia 4 de maio, às 19 horas. Nós temos os convites à venda para quem tiver interesse. O convite está R$20. É um momento que a gente pode passar uma noite juntos, né? Conversar, confraternizar e aproveitar um caldinho, uma noite quentinha, né, gente? É muito bom. E teremos o maior prazer em recebê-los. Os convites estão com os coordenadores de grupos de estudos, né? Eu sou coordenadora, Lenivaldo, João, Renata, Cristina, enfim, nós temos vários coordenadores de grupos de estudo, é só procurar aqui na casa, né, para nós direcionarmos para essas vendas. Georgina também, tá? Você também não está fora dessa, não. Fica quietinha, não, que eu estou te vendo aqui. Então, gente, assim, a nossa casa tem vários trabalhos, né? Nós temos o bazar que funciona toda sexta e quarta-feira, que parte dessa renda do bazar vai para as assistidas da casa, para necessidades, né, maiores, fora das cestas básicas. E também a renda do sábado é destinada à evangelização da nossa casa. A nossa casa promove a cada trimestre uma comemoração dos aniversariantes para essas crianças. Como são muitas, né, a gente não dá conta de suprir tudo, a renda desse bazar também contribui para esta festividade, digamos assim, para alegrar também as crianças. Então, também todos vocês são convidados a visitar o nosso bazar e conhecer. E tantas outras coisas, né, que nós trabalhamos na nossa casa. Nós temos conversa fraterna, os grupos de estudos, mas não dá para a gente falar de tudo. E agora a gente vai para esse momento do passe, que é um momento único. E a dirigente do passe é a nossa companheira Dedé. Os nossos passistas são a Cristiana, João, Neuza Rocha e Paulo César. Vocês podem aguardar em seus lugares, que serão convidados pelo companheiro. Não, a Cris está no passe, né? Lenivaldo pode conduzir, por favor, o passe? As pessoas ao passe para a gente, Lene? São dois. Eu vou convidar a nossa companheira Renata, então, para a nossa prece final. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, imensamente por ter nos dado essa noite essa água da vida, essa água onde nós nunca mais teremos sede, Senhor.
que nós possamos verdadeiramente, Senhor, termos a vontade de poder, Senhor, mesmo que em nossa pequenez, viver aquilo que o Senhor trouxe a nós. Porque o Senhor desceu até nós para nos ensinar o amor, nos ensinar a caridade, nos ensinar e entender que existe um Deus justo e bom e misericordioso. Que nós possamos, Senhor, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir quando o Senhor fala conosco, através de vários instrumentos, Senhor, de uma pessoa que nós nem conhecemos, de uma palavra ou de uma leitura. Gratidão por todas essas pétalas que caíram sobre nós hoje, Senhor. E abençoe todos aqueles onde os familiares estão aqui representados essa noite, Senhor. Gratidão por tudo. Que assim seja, graças a Deus.